Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. Agora já tem sido uma constante os nossos vídeos aparecerem aí no Facebook e nós sempre conversando sobre a inigualável norma culta da língua portuguesa. Durante esse tempo, nós passamos algumas informações que são importantes para nós, na vida prática, nesta vida aí de redes sociais, em que nós escrevemos tantas informações, em que nós passamos tanto as nossas opiniões e, em especial, que é o nosso foco, os concursos públicos. A nossa proposta é passarmos de maneira rápida, até relativamente divertida, para que você possa memorizar algumas regras que são importantes sobre a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa. Nesta aula, nós vamos falar sobre a utilização, sobre a escrita da conjugação do verbo ter no presente. Você sabe quando acentuar o tem, a palavra tem, conjugação do verbo ter? Ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo. Como é que eu faço para saber se eu uso ou não uso este acento no tem? É muito simples. O assunto a que esse verbo se associa é a concordância verbal. Ou seja, quando o verbo ter não tem acento, ele está associado a um sujeito, a um assunto no singular. Por outro lado, se nós pusermos o acento circunflexo, é porque a concordância vai ser feita no plural. Deu para entender essa história de singular e plural? Ainda não? Então, para você entender perfeitamente, eu vou te mostrar uma música que foi cantada pela Negrali e o Elhão, num disco que eles fizeram juntos, aí um pouquinho antigo, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar da letra. Acompanha aí comigo. Atravessou fronteira e o rap não tem pra ninguém. É o que tem, vários manos, então tudo bem. Essa música que chama O Rap Não Tem Vez, num trechinho ele canta o seguinte, acompanha aí comigo na tela. Atravessou fronteira aí, o rap não tem pra ninguém. Neste versinho, o que ele diz? O rap não tem pra ninguém. Claro que o verbo foi conjugado no presente, está aí escrito tem, conjugação do verbo ter. E por que neste caso o verbo ter não recebeu acento? Porque ele se refere a um sujeito no singular. Você se lembra que sujeito é aquele a quem o verbo se refere. Sujeito é o assunto do verbo. Se o verbo tem se refere ao rap e rap está no singular, automaticamente a concordância precisa ser feita no singular. Por isso essa letra está totalmente certa e não há necessidade de acentuar. Aliás, se acentuar está errado. Nós só colocamos acento quando o verbo está em associação a um sujeito no plural. E como é que eu vou saber se esse sujeito está no plural no momento em que eu estou escrevendo algo, no momento em que eu reconheço um determinado texto? Vou te mostrar uma outra música, agora do Apocalipse 16, e no trechinho você vai entender por que o verbo tem acento. Acompanha aí. O passe não vai parar, todos têm pressa, todos querem logo chegar. Todo mundo tá indo pra algum lugar. Então você acompanhou no trechinho da música que o autor diz o seguinte: o tempo passa e não vai parar. Todos têm pressa, todos querem logo chegar. O que você leu aí agora, percebendo que está escrito na tela, é o verbo ter com acento circunflexo. Tem foi escrito com acento circunflexo. Aquele que você chamava antigamente de chapeuzinho do vovô. Lembra dessa nomenclatura que nós inventamos? Este acento circunflexo, ele marca a concordância do verbo com o sujeito no plural. Quem nós falamos aí no texto que tem pressa? Todos. Se todos está no plural, consequentemente o verbo tem de estar no plural também. Por isso o acento circunflexo. Se nós não puséssemos o acento nesta frase, seria a mesma coisa de nós falarmos, por exemplo, todos teve. Obviamente, você não falaria todos teve, nós falaremos todos tiveram. No caso do verbo ter, não soa tão mal esta forma, porque o som do tem é exatamente igual. Mas é necessário que nós façamos, então, essa distinção quando vamos escrever singular sem acento e no plural com acento circunflexo. Quando você for escrever, seja na rede social, seja um e-mail, seja um bilhete, quando você for escrever, é necessário que você repare a quem o verbo ter se refere. Às vezes, olhando aí nas redes sociais, nós vemos, por exemplo,
por exemplo, postagens em que está escrito assim: há muitas pessoas que têm inveja de outras. Quem nós falamos que tem inveja? As pessoas. Então, se são as pessoas, isso está no plural, para que haja concordância, é necessário que o tem receba um acento circunflexo. Ultimamente tem sido muito moda as pessoas falarem sobre política, fazerem exposições sobre questões políticas. Então elas escrevem assim: os brasileiros até hoje não têm comprometimento com a política. Quem não tem comprometimento com a política? Os brasileiros. Se brasileiros está no plural, então o verbo tem que ter acento circunflexo. Não colocar acento circunflexo significa que você concordou no singular, o que haveria então um problema de concordância verbal. Deu para sacar? Não vamos errar mais então. Tem sem acento circunflexo, concordância no singular. Tem com acento circunflexo, concordância com o plural. Cada vez que você for escrever, fique atento a isso e nas provas de concurso público, esta informação será pedida em questões de concordância verbal. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais, que você passe a utilizar essas novas formas e vem comigo que é sucesso!